today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma videoaula aqui com resolução de exercícios. Nessa videoaula eu quero continuar resolvendo com vocês uns exercícios sobre geradores, né? Na primeira videoaula eu resolvi 2 exercícios. Nessa terceira videoaula eu quero resolver mais alguns exercícios. Vamos ver até quanto vai dar. Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês terem acesso a outros exercícios, que é o do blog, né? E vamos então um pouquinho para a nossa primeira questão dessa videoaula. O gráfico U em função de I, que é tensão versus corrente elétrica para um gerador elétrico, é mostrado na figura seguinte. Então você tem aqui o gráfico do gerador. Com base no gráfico, julga as afirmativas seguintes. Então, primeira coisa, vamos interpretar esse gráfico. Então você tem aqui um gráfico da DDP em função da corrente elétrica, né? O que esse gráfico aqui está falando? Está falando o seguinte, que a força eletromotriz do seu gerador vale 2,5 volts, desculpa. E a corrente elétrica de curto-circuito desse gerador vale 400 miliamperes. Ou seja, quando você tiver uma corrente elétrica igual a zero, a sua DDP coincide com a sua força eletromotriz, que vale 2,5 volts. E quando a sua DDP for igual a zero, a sua corrente elétrica é máxima e equivale à corrente de curto-circuito. Tá? Então, com base nisso, vamos responder aqui as perguntas. Primeiro, a força eletromotriz do gerador vale 2,5 volts? Sim, ela vale 2,5 volts. Então, você pode afirmar com toda certeza que a sua força eletromotriz é de 2,5 volts. Segundo, a resistência interna do gerador é de 12,5 ohms. Para a gente determinar a resistência interna, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a inclinação da reta. Nós vamos determinar o nosso alfa. Então eu faço tangente de alfa é igual ao meu cateto oposto, certo? Que equivale à minha variação de DDP, sobre o meu cateto adjacente, que é a minha variação de corrente elétrica. Então, a tangente de alfa ela é igual à nossa resistência interna, que vai ser igual a quanto? A 2,5 volts, dividido por 400 vezes 10 a menos 3. Então, a nossa resistência interna ela vai ser igual a quanto? A 2,5 dividido por 0,4, que vai dar 6,25 ohms. Essa é a nossa resistência interna. Então, a segunda afirmativa é falsa. A terceira afirmação. Para uma DDP de 2 volts, ou seja, quando você tiver uma DDP de 2 volts nos terminais do gerador, a intensidade de corrente elétrica é de 100 miliamperes. Quanto que vai valer a intensidade de corrente elétrica? Então, para isso, eu vou substituir na equação do gerador. O U é igual a E menos R vezes I. Então vai ficar 2, o que é igual a 2,5 menos 6,25 I. Beleza? Então passa para cá, vai ficar o quê? 2 menos 2,5 é igual a menos 6,25 I. Então vai ficar menos 0,5 que é igual a menos 6,25 I. Então, I é igual a quanto? A 0,5 dividido por 6,25, certo? Quanto que dá isso? Vai dar 0,08 amperes. 0,08 amperes. Essa, então, é a nossa resposta. Então, a alternativa ela é incorreta. Então, a alternativa correta só pode ser o quê? A letra A. Somente a afirmativa 1 é verdadeira. Beleza? Pessoal, mais uma questão. A questão fala o seguinte. No circuito mostrado na figura, considere que o gerador possua uma FEM de 3 volts. Então, você tem aqui uma força eletromotriz de 3 volts. E uma resistência interna de 2 ohms. Sendo R igual a 8 ohms,
nos extremos do gerador com a chave S fechada é... Então, ou seja, eu quero saber qual que é a DDP nos extremos do gerador quando eu tiver com a chave fechada. Beleza? Então, veja bem, com a chave aberta, eu tenho o quê? Eu tenho uma resistência equivalente que vale 16 ohms. Mas com a chave fechada, que é o que o exercício quer, eu vou ter uma resistência equivalente que vai ser de quanto? De 8 ohms. Por que eu vou ter uma resistência de 8 ohms? Porque quando eu fechar a chave, o que vai acontecer? Eu vou criar um curto-circuito nesse resistor e ele vai deixar de funcionar. Então eu vou passar a ter um gerador e uma resistência só. Beleza? Então, ou seja, com base nisso, eu posso determinar então a força, a DDP nos extremos do gerador. Para encontrar a DDP nos extremos do gerador, o que eu faço? U é igual a E menos R vezes I. A força eletromotriz eu tenho, que vale 3 volts. A resistência interna eu tenho, que vale 2 ohms. Mas eu não tenho a corrente elétrica. Como que eu vou fazer para encontrar a corrente elétrica? Eu posso jogar na lei de Ohm-Poulet, que é o seguinte. I é igual a força eletromotriz dividido por Rzão mais Rzinho. Então a minha corrente elétrica ela vai ser igual a quanto? A 3 sobre 8 mais 2. Então eu vou ter uma corrente elétrica no circuito que vai ser de quanto? De 3 sobre 10. Então meu I vale quanto? 0,3 amperes. Essa é a quantidade de corrente elétrica que está passando no circuito. Então, ou seja, se está passando essa corrente elétrica no circuito, com a chave fechada, é só jogar na equação. Então, eu vou fazer o quê? U é o que nós vamos encontrar, é igual a 3 menos 2 vezes 0,3. Então, eu vou ter aqui uma DDP que vai ser de quanto? 3. 2 vezes 0,3 dá 0,6. Então, 3 menos 0,6... 2,4 volts. Essa é a nossa resposta. Então, a alternativa correta só pode ser o quê? Letra C, 2,4 volts. Pessoal, vamos resolver aqui mais uma questão, né? Uma questão da Unicentro, Paraná. Fala o seguinte, observe a figura. Então, você tem aqui um gerador com uma força eletromotriz de 3,6 volts e 3 resistências externas associadas de forma mista. 2 em paralela, que é R2 e R3, que vai estar em série com o meu resistor R1 de 8 ohms. Beleza? Considerando que no circuito elétrico da figura a fonte tem resistência interna desprezível, assinale a alternativa correta. Então a gente vai ter que testar todas as nossas 5 alternativas. Então a corrente total no circuito é de 0,65. A diferença de potencial entre os pontos A e B é de 1,2 volts. A diferença de potencial é de 2,4 e assim sucessivamente, tá? Então, primeiro, vamos testar aqui então a nossa primeira alternativa, que quer saber se a corrente total no circuito é de 0,65 amperes, tá? Então, a primeira aqui, ó, vamos testar a nossa letra A. Para a gente encontrar a nossa corrente elétrica, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou encontrar a minha resistência equivalente, certo? Então, a resistência equivalente ela é igual ao quê? A essa associação em paralelo mais a minha resistência R1 que está em série. Então, eu posso fazer, como eu só tenho 2 resistores, eu vou fazer 6 vezes 12 sobre 6 mais 12, porque estão em paralelo e são só 2 resistores, mais o meu resistor R1, que é de 8. Então, a minha resistência equivalente aqui, ela vai valer quanto? Quando você resolver isso aqui, você vai encontrar uma resistência equivalente de 12 ohms. Eu vou fazer direto para a gente ganhar tempo. Beleza? Como eu tenho aqui um gerador que é ideal, porque ele não falou a resistência interna dele, falou que a resistência interna é desprezível, então o meu gerador é ideal. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a primeira lei de Ohm para determinar a corrente elétrica. Tá? U é igual a R vezes I. O meu U equivale à minha força eletromotriz, que é 3,6. que é igual a 12I. Então, meu I vai ser igual a quanto? 3,6 dividido por 12, o que dá 0,3 amperes. Então, a primeira alternativa ela é falsa,
Segunda alternativa, na letra B. A diferença de potencial entre os pontos A e B é de 1,2 volts. Então, ou seja, eu quero saber a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, para a gente determinar isso, o que eu vou fazer? U de AB é igual a resistência equivalente em paralelo vezes a minha corrente elétrica. Então, U de AB vai ser igual a minha resistência equivalente, ou seja, 6 vezes 12 dividido por 6 mais 12, vai dar 4, vezes o valor da minha corrente elétrica, que a gente tem que vale 0,3. Então, U de AB vai ser igual a quanto? 4 vezes 0,3 dá 1,2 volts. Então, a letra B é uma questão verdadeira. A letra C, vamos só comparar aqui, tá, gente? A letra C, a diferença de potencial entre os pontos A e B é de 2,4? Não. Está aqui feito e vale 1,2, então ela é falsa. A letra D, o resistor equivalente R2 e R3 é de 18 ohms? Não, a gente já fez e ele vale quanto? 4 ohms, que é essa parte aqui. Então ela é falsa também. O resistor equivalente total é de 5,50 ohms? Também não. Vale quanto? Vale 12. Então a alternativa correta só pode ser o quê? A letra B, de bola. Pessoal, nessa questão da FATEC, fala o seguinte. Num circuito elétrico, uma fonte de força eletromotriz 18 volts e resistência elétrica 0,5 ohms, então essa é a minha força eletromotriz e a minha resistência interna, alimenta 3 resistores de resistência 1, 2 e 6 ohms, conforme a seguir representado. As correntes que percorrem o gerador e o resistor de 6 ohms são em amperes, respectivamente. Então eu quero determinar a corrente que passa pelo gerador e que consequentemente alimenta todo o circuito, e o resistor e a corrente que passa no resistor de 6 ohms. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Você tem aqui um gerador de uma força eletromotriz 18 volts, resistência interna 0,5 ohms. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar a resistência equivalente. Tá? Então você tem aqui 2 resistores que estão em paralelo, que quando eu resolver esses 2 resistores, eu vou ficar em série com esse resistor de 1 ohm. Então, ou seja, a resistência equivalente do circuito todo vai ser igual a 2 vezes 6 sobre 2 mais 6. 2 mais 6, tá? Que é a minha associação em paralelo, mais o meu resistor de 1 ohm que está em série com eles. Então eu vou ter aqui uma resistência equivalente que vai ser igual a 2 vezes 6 dividido por 2 mais 6, então vai ficar 12 dividido por 8, dá 1,5 mais 1. Então eu vou ter uma resistência equivalente que vale 2,5 ohms. Isso é a resistência equivalente do meu circuito todo, tá? Então, ou seja, se eu tenho a minha força eletromotriz, tenho a minha resistência interna e tenho a minha resistência equivalente externa, eu posso encontrar a corrente que passa pelo gerador e a corrente que passa pelo circuito todo. Então eu posso fazer isso pela lei de Ohm-Poulet. I é igual a força eletromotriz sobre a minha resistência equivalente mais Rzinho. Então I vai ser igual a 18 sobre 2,5 mais 0,5. Então eu vou ter o quê? 18 dividido por 3, o que dá quanto? Dá 6 amperes. Essa é a corrente que passa pelo gerador e a corrente que alimenta o circuito todo. Então, de cara, você já elimina a alternativa C, a D e a E. Então, só pode ser A ou B. Beleza. Agora, ele quer saber quanto que vale a corrente que passa pelo resistor de 6 ohms. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, quanto que vale a DDP nele? Quanto que vale a DDP no resistor de 6? Para fazer isso, é só eu determinar a DDP que passa na associação em paralelo. Por quê? Porque a DDP no de 2 e na DDP no de 6 são as mesmas, porque eu tenho uma associação em paralelo. Então, para isso, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou encontrar a DDP na associação em paralelo. U é igual a resistência equivalente em paralelo
vezes I. Certo? Beleza? A corrente que passa no resistor de 1 ohm vale quanto? 6 amperes. A corrente que passa nos dois resistores aqui, ó, resolvidos nessa associação em paralelo, é de 6 amperes. Só que passa valores diferentes, para o de 2 e para o de 6. Então eu vou ter aqui que U é igual a 1,5, que é a minha associação em paralelo, vezes o valor da minha corrente elétrica que passa pela associação em paralelo, que vale quanto? 6. Então, U é igual a 1,5 vezes 6, vai dar 9 volts. Então, quer dizer que aqui passa 9 volts de tensão e nos dois juntos eu tenho 9 volts de tensão. Correto? Agora, se aqui eu tenho 9 volts, aqui também vou ter 9 volts, porque eu tenho uma associação em paralelo de resistores. Então, quanto que vale a corrente elétrica no resistor de 6? Para determinar a corrente no resistor de 6, eu vou fazer U é igual a R vezes I. Então, 9, porque a DDP é a mesma nos dois, vezes 6 I. Então, quanto que vai dar? 9 dividido por 6. Então, eu vou ter um I que vale 1,5 amperes. Então, essa é a nossa resposta. Então, a alternativa correta só pode ser o quê? Letra B, de bola. Pessoal, vamos para a nossa última questão. Então, uma questão bem simplesinha. Fala o seguinte: determine a corrente elétrica no resistor de 60 ohms do circuito a seguir em amperes. Então, você tem um circuito elétrico que é constituído de 3 resistores. Um de 40, um de 60 e um de 12. Tá? Dá para ver aqui que o meu resistor de 40 e o meu resistor de 60 estão associados em paralelo. Se eles estão associados em paralelo, a DDP no de 40 é a mesma DDP no de 60. Então, ou seja, o que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte, que a DDP no de 40 é igual a DDP no de 60, certo? Como que eu faço para me calcular a DDP no de 40? É a resistência dele vezes a quantidade de corrente elétrica que passa por ele. A mesma coisa no de 60, é a resistência dele vezes a quantidade de corrente elétrica que passa por ele. O resistor de 40 tem 40 ohms de resistência. A corrente elétrica que passa por ele, pela figura eu tenho vale 6, é igual a 60 vezes I. Então o que eu tenho aqui? 40 vezes 6 dá quanto? 240, que é igual a 60I. Corta o zero para facilitar a nossa vida. 24 dividido por 6 dá 4 amperes. Essa é a nossa resposta. Beleza? Pessoal, eu encerro aqui então a nossa videoaula sobre geradores, né, resolvendo os exercícios de geradores. Espero que tenha ficado claro para todos. Abraço, fica com Deus e até mais. Tchau! You now